Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento de aplicativos iOS. Hoje nós estaremos olhando para alguns erros comuns que podem aparecer para vocês no Xcode durante o desenvolvimento de aplicativos, tá? São alguns erros que podem ter acontecido para vocês durante a primeira aula também e podem acontecer durante o desenvolvimento de próximos aplicativos que vocês vão fazer, tá bom? Mas então vamos lá. A primeira dica que eu daria para vocês vocês estão vendo que eu estou com o nosso aplicativo de contador de trem cheio de erros, então ele está mostrando vários sinaizinhos vermelhos aqui, e isso são vários erros que o programa está tendo. No programa que a gente desenvolveu na primeira aula não tinha nenhum erro, tá? Mas eu modifiquei algumas coisas para gerar alguns erros de propósito para a gente poder ver por que eles estão acontecendo, certo? E quando vocês desenvolveram o aplicativo, vocês podem ter, às vezes eu passei um pouco rápido e vocês não pegaram alguma coisa e pode ter aparecido alguns erros para vocês, tá bom? E também quando vocês forem fazer o seu aplicativo da calculadora, que é o desafio da primeira aula, vocês podem ter encontrado alguns erros também. Então essa aula é para realmente ajudar isso, tá bom? Mas vamos lá, a primeira dica que eu vou passar para vocês é que a maioria desses problemas já foi descoberto por alguém, tá? E tá na internet, porque a dificuldade que vocês vão ter talvez seria com o inglês. Então, por isso é legal de você tentar desenvolver essa habilidade do inglês em paralelo com o desenvolvimento iOS, tá bom? Eu falo isso porque tem um site que é bem famoso, que se chama Stack Overflow, onde você pode criar uma pergunta e as pessoas do mundo inteiro podem tentar te ajudar a solucionar esse problema que você está tendo relacionado ao desenvolvimento. Não só de iOS, mas como também qualquer outra linguagem, para Android, etc, tá bom? E essas perguntas que vocês fazem, elas ficam disponíveis para qualquer outra pessoa ver, então auxilia para as pessoas que têm mais problema. Então a gente pode entrar nesse site e tentar procurar por um problema para ver se alguém já tentou, alguém já resolveu esse problema, tá bom? Então vamos tentar fazer isso, mas mais para frente eu vou explicar cada um desses erros passo a passo, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês o Stack Overflow porque é bem importante mesmo e lá vocês podem ter a ajuda que nem eu falei, de muita gente, certo? Então vamos lá, o primeiro erro que está aparecendo pra gente é esse aqui, ó, Class View Controller has no initializer, tá? Quando aparece um negocinho aqui, a gente pode clicar nele e ele mostra mais um pouco de dica pra gente, tá bom? Tá falando aqui, ó, Store Property Counter without initial value prevents synthesize initializers. E tem um botãozinho de fix, tá? Antes disso, vamos só dar uma olhada no que é esse erro aqui, tá bom? Então vamos selecionar essa primeira linha aqui. Clica Command C no seu teclado para a gente copiar isso aqui e vamos jogar no Google. Depois que vocês colocarem no Google, provavelmente aparece algumas coisas assim, coloquem Swift do lado da pergunta, porque daí a gente sabe que a gente está falando de Swift, que é para o desenvolvimento de iOS, tá bom? Vamos no primeiro link do Stack Overflow, clica nele. Aqui tem uma pergunta, o cara está falando aqui, ó, tô tomando esse erro aqui, o que eu estou fazendo de errado, né? Então vamos lá. Mais para baixo vai ter uma resposta. Vai ter 8, aqui nesse caso tem 8 respostas, tá? Quando tem esse Vzinho aqui, quer dizer que essa foi aceita como certa, tá bom? E aqui tem uma explicação do erro. Que nem eu falei, tá em inglês. Às vezes a gente consegue achar algumas coisas em português e tal, mas a maioria das respostas a gente vai achar em inglês, entendeu? Então por isso que é legal a gente desenvolver essa habilidade, tá bom? Ó, tem mais respostas também de outras pessoas também, ó, tá vendo? E com isso a gente consegue solucionar um problema que às vezes a gente fica patinando por muito tempo, entendeu? Porque alguém já passou por isso e está explicando pra gente como resolver, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar pro programa e eu vou mostrar para vocês mais a fundo o que está acontecendo, tá bom? Que nem eu falei, vocês podem clicar aqui, vocês vão ver um pouquinho mais e tem um botão de fix, tá bom? Vamos clicar nele para ver o que acontece. Olha, ele botou um valor aqui no nosso counter, tá vendo? Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu vou desfazer essa mudança aqui, eu vou clicar um Command Z aqui para desfazer, tá bom? Para fazer ele mostrar o erro para a gente novamente. O problema que estava tendo aqui, ele está falando assim, ó, a View Controller não tem nenhum inicializador, tá? O que é inicializador? Inicializador é uma função que a View Controller tem, que é chamada logo quando ela é criada, a View Controller. Antes mesmo até do View Load, que a gente tinha comentado na primeira aula, tá bom? Ela vai ser chamada para inicializar todos os valores da View Controller, tá bom? Todas as variáveis e etc. Então, por exemplo, a gente tem uma variável aqui que se chama contador, e vocês podem ver que a gente não está dando um valor inicial para ela, tá bom? Então, lembra que na primeira aula a gente colocou aqui igual a 0? Isso é para a gente dar um valor inicial para o contador de 0. E
Se não tivesse esse valor inicial de zero, o programa ia tentar utilizar o contador aqui e não ia ter valor nenhum. Então o programa ia dar um problema, provavelmente o aplicativo ia fechar, porque ia ter um problema, tá bom? Mas o programa é um pouco mais esperto e ele fala antes mesmo de deixar você rodar o programa que isso aqui vai dar problema, entendeu? Então ele fala para você, ó, esse aqui você não tá botando um valor inicial para ele, entendeu? Não tem lugar nenhum dizendo qual o valor inicial dele, entendeu? Na V-Controller você pode dar o valor inicial logo de cara ou então usar essa função de initializer, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Mas como a gente não vai usar ele agora, a gente pode de outro jeito dar o valor inicial dele aqui dessa forma, tá bom? E assim a gente mata esse erro, tá bom? Então, caso você tá tendo esse erro, essa é a solução, tá bom? Vamos pro próximo. Use of equal in a Boolean context. Did you mean double equal? Então, o que está acontecendo aqui? Utilização do igual de comparação, do igual de atribuição, aliás, no contexto booleano. Você quis colocar o igual duplo. O que acontece? Lembra que a gente falou? Aí aqui ele já até dá uma sugestão de como consertar isso, ó. Substitua o igual simples por igual duplo, tá bom? Daí tem o botão de fixo aqui. Lembra que a gente tinha falado... O Xcode tá dando uma travada, mas não tem problema. Lembra que a gente tinha falado que o igual sozinho, ele quer dizer atribuição e igual duplo quer dizer comparação? Daí o que acontece? Quando a gente está fazendo um if, a gente quer comparar um valor para fazer alguma coisa, certo? Então a gente quer saber aqui, ó, se o contador for igual a... Agora voltou. Se o contador for igual a 10, a gente faz alguma coisa. Se não, faz outra coisa, certo? Aqui a gente não está comparando, a gente está atribuindo o valor de 10 para o counter. Então aqui vai dar problema, porque não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é fazer uma comparação. Se um valor for igual a outro, faz alguma coisa, se não, faz outra, certo? Lembra, aqui, por exemplo, esse igual aqui é o de atribuição. Então a gente está atribuindo o valor inicial para o counter aqui de 0. Então dá certo. Se a gente colocasse dois iguais aqui, ia dar errado. Porque a gente não está atribuindo um valor, a gente está comparando uma variável que a gente recém criou com 0. Então já está gritando bastante aqui, ó. Já está dando um outro erro, já voltou aquele erro do initializer. Então não é isso que a gente quer, né? Vamos voltar para a atribuição, certo? E aqui ele estava falando um negócio de contexto booleano. O que é isso? Tá? Um booleano no mundo de programação é bem comum. É um valor de verdadeiro ou falso. É simplesmente isso, tá? Então é 0 ou 1, certo? O booleano é a instrução mais básica de um computador. Você vai dizer alguma coisa é verdadeiro ou alguma coisa é falsa, certo? E é basicamente isso que a gente quer. Num if, a gente vai usar isso sempre, certo? Vai ser, se um valor é verdadeiro, faz alguma coisa. Se não, faz falso. Então é basicamente isso. Contador igual a 10, aqui a gente vai saber se vai ter um valor de verdadeiro ou falso, certo? Então, se for verdadeiro, faz isso. Se for falso, vai fazer isso. Certo? Então agora está tudo certo. A gente está trabalhando com um booleano aqui, por causa que contador aqui vai retornar um... Contador igual a 10 vai retornar um booleano e a gente vai executar a próxima instrução. Se não, vai executar de baixo. Beleza, próximo erro. Ó, o meu Xcode está bem chato hoje. Mas vamos lá. Próximo erro, ele está falando aqui, ó. Unterminated string literal. O inglês está puxado. Mas o que ele está falando aqui, ó, que a nossa string não está terminada, porque aqui a gente tem um valor inicial da string, abrindo ela aqui, aspas, mas a gente não está fechando aspas aqui. Por exemplo, olha aqui no max aqui, a gente tem o valor da aspas abrindo e não tem o valor da aspas fechando. Então a gente precisa disso aqui também, a gente está abrindo a aspas, mas não está fechando, entendeu? Então é isso que está faltando aqui. Então vamos colocar uma aspas dupla aqui, certo? E daí aqui já resolve o nosso problema, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Result of operator equal is unused. Então, o resultado da operação de comparação não está sendo usado, né? O que está acontecendo aqui? Seguindo a nossa lógica, a gente queria fazer assim, a comparação igual a 0, se for, a gente atribui o valor de mínimo para o texto da nossa label, né? Se não, a gente quer somar, a gente quer diminuir, aliás, o valor do nosso contador. Só que isso não está acontecendo aqui. Olha só como é que está nessa linha aqui, ó. Cadê? Contador, aqui. Contador recebe o valor de contador mais 1. Aqui deveria ser contador recebe o valor de contador menos 1. Só que aqui a gente está fazendo uma comparação, ó. A gente não está usando o igual simples. A gente está usando o duplo, né?
Então o que está acontecendo aqui? Ele está comparando se contador é igual a contador menos 1. Só que não é isso que a gente quer, né? E então a gente tem que trocar isso aqui por uma aspa simples. Por uma aspa simples não, por um igual simples, desculpa. Então vamos lá, fazendo isso, agora vai ficar de acordo com o outro também. E o valor de contador vai receber o valor de contador menos 1. Tá bom? Vamos pro próximo. Ó, o próximo é parecido com o que a gente estava tendo antes, ó. A string não está terminada, mas vamos ver o que está acontecendo aqui. O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu estou usando aspas duplas corretas aqui, mas no final eu estou usando aspas simples, certo? Não é isso que a gente quer usar aspas duplas para abrir e aspas duplas para fechar também, tá bom? Então vamos lá, aspas duplas para fechar. Agora está correto, sumiu esse. Agora tem mais um erro aqui, ó, expected chave, esse valorzinho de chave na class. O que está acontecendo? Ó, eu dei dois cliques aqui, ele já deu uma sugestão aqui para mim, ó. To match this opening chaves aqui. Então o que está acontecendo? Eu abri a chave aqui, mas eu devo ter apagado a chave de fechar aqui, tá vendo? Na View Controller, que nem nas funções também, a gente tem uma chave de abrir e uma chave de fechar. Para a gente ver se está tudo certo, o que a gente pode fazer é o seguinte: você vai do lado de uma chave de abrir e dá dois cliques nela, bem nela. Você pode ver que ela está selecionando todo o espaço da chave de fechar dela, então a gente sabe certinho o que está acontecendo. Mesma coisa a gente pode fazer num if, tá vendo que ela tem uma chave de entrar? A gente pode fazer a mesma coisa, ó. Chave de entrar, dois cliques, ela mostra onde fecha. Tá vendo? Ó? O else também. A função também. A mesma coisa com essas funções aqui, tá vendo? Ó? Agora, se a gente fizer com a View Controller, nada acontece. Por quê? Porque não tá tendo a chave de fechar dela. Ela se perdeu em algum canto, eu devo ter apagado sem querer, certo? Isso pode acontecer bem fácil no modo de desenvolvimento, tá bom? Você sem querer apagar alguma coisa, etc. Então vamos lá, vamos colocar só uma chave aqui no final. Opa, a chave de fechar. E agora ela até mostrou um sinalzinho pra gente aqui, ó. Então tá tudo certo. Agora deu certo, tá bom? Agora ela consegue fechar certinho. O que acontece, pessoal, pode acontecer em qualquer uma dessas chaves, tá bom? Então se você apagar, por exemplo, essa aqui sem querer, alguma coisa assim, ele vai dar problema também, ó. Ele tá mostrando aqui no final, mas é porque o que acontece? Como essa chave fechava essa, agora essa passou a fechar essa e essa passou a fechar essa. Daí tá faltando a View Controller de novo, tá vendo? Se a gente clicar de novo aqui na View Controller, não achou. Então se a gente clicar aqui nessa aqui, ó, ela tá fechando com essa aqui, que não era dela, né? Era outra. Então se a gente botar uma outra chave aqui, vai dar certo também, tá bom? Só que daí ela tá feio aqui, ó, não tá no nívelzinho certinho, né? Então você pode tentar achar qual é o nível certinho dela, tá bom? Então você pode colocar aqui, que era onde a gente tinha, né? Ou então o que você pode fazer você pode colocar no final aqui, daí você pode selecionar tudo e apertar Ctrl I, daí ela vai arrumar os espaços certinho para você, tá bom? Então seleciona tudo e aperta Ctrl I no seu teclado e ele vai deixar os espaços bem certinho para você, tá vendo? Então onde começa, mais ou menos, vocês podem ver que tem os espaços assim. Isso se chama indentação, mas a gente pode ver mais pra frente certinho o padrão e etc, como é que usa para ficar bem legível o código pra gente, tá bom? Porque se, por exemplo, tivesse um código assim, mais ou menos, não ia ficar muito legível, sabe? A gente não tá sabendo mais ou menos onde começa, onde termina as coisas, tá bom? Então mais pra frente a gente vai ver isso, para vocês terem um código bem legível para outras pessoas que venham a ler o seu código, tá bom? Então vou retornar isso aqui só para deixar certinho, tá bom? Pronto, agora tá bem certinho. Tá, agora vamos rodar o nosso projeto para ver como é que ele fica, tá? Para ver se está tudo ok. Ok, deu algum problema aqui. Eu tentei rodar o projeto e ele nem abriu nada. Vocês podem ver que ele só aparece uma tela branca aqui. Não aparece nenhum dos detalhes das coisas que a gente colocou, nossa label, botão nem nada. E ele crashou o app, ou seja, ele quebrou. Aparece uma mensagem de erro aqui pra gente, algumas informações aqui embaixo também. Se vocês não estão vendo, é só vocês arrastarem essa barrinha aqui de baixo, vocês vão ver alguns logs de informação do porquê que deu problema pra gente, tá bom? Aqui é bem importante que detalhe algumas informações pra gente, então é legal. Então vamos lá, aqui nesse cantinho aqui vermelho ele aparece pra gente, ó. Thread 1, contador do train, view controller, tem uns códigos estranhos aqui, set value for undefined key, estranho também,
This class is not key value coding compliant for the key counter one label. O que está acontecendo aqui? Ele tá, aparece um erro bem estranho, né? Não informa muito para você o que está acontecendo. Então daria para a gente pesquisar no Google isso aqui, a gente teria com a resposta também. Mas eu já vou explicar para vocês o que isso quer dizer, tá bom? Ela está falando aqui que essa classe, a contador do trem, essa viewController, essa nossa classe aqui, viewController, ela não tem uma variável chamada counter1label. Ué, mas como assim counter1label, né? A gente tem a nossa counterLabel aqui, certo? Ele está falando de um tal de counter1label, né? O que acontece? Quando a gente cria a nossa referência do elemento visual aqui no nosso código, a gente cria um outlet. Lembra que a gente segura o Ctrl, clica e arrasta e coloca o outlet ali? E assim a gente cria uma label aqui, né? A referência da label. O que acontece? Se a gente, por algum motivo, apagar essa label aqui, a referência ainda vai estar aqui para o elemento visual, tá bom? E foi exatamente isso que eu fiz, ó. Eu tinha criado uma counter1label, daí eu não gostei do nome dela e apaguei ela, tá bom? Então ficou só essa aqui, só que aqui ainda tá a referência, então ela tá tentando acessar essa referência e não dá certo, tá bom? Então para acessar, para você ver a lista de referências do seu elemento, você clica no seu elemento, clica aqui na esquerda para aparecer essa lista, né? Provavelmente ele vai estar mostrando esse item selecionado aqui, o Attribute Inspector, mas vocês podem entrar aqui, ó, vocês vão ver todas as conexões do seu elemento para ver o controller. Tá bom? Então, se você está tendo esse erro, pode ser que você você criou alguma referência, depois você quis trocar o nome. Se você trocar o nome também dá problema, tá bom? Por causa que o nome ainda fica o mesmo aqui, mas aqui na ViewController a gente está trocando o nome, mas não é suficiente, tem que trocar aqui também, tá bom? Então, por exemplo, se eu apagar essa counter1label aqui, ela vai ficar só a referência da counterLabel. Aí vai dar certo. Tá bom? Então vamos tentar de novo. Beleza, agora deu certo. Então eu vou mostrar para vocês também o que também pode dar errado, pode ser com as funções também, tá bom? Tá vendo que eu estou selecionando a nossa label aqui. Se eu clicar no nosso botão, ele aparece também os outlets desse botão. Aqui ele vai aparecer as referências. E também vai aparecer as funções que ele está chamando, tá bom? Então ele está chamando a nossa função addPerson, tá? Mas o que acontece se você tá com um problema de quando só crash o aplicativo, só quebra o aplicativo quando você aperta no botão, pode ser que você criou também uma outra função para esse botão. Então você botou, sei lá, remove person one. E por algum motivo você quis renomear essa função para remove person, por exemplo, né? Se você faz isso, aqui dá tudo certo, mas ele ainda está procurando. Se você ver aqui, ele não renomeou, tá vendo? Ele está remove person one também, tá bom? Então se você rodar o projeto agora e clicar no botão de mais, ele vai chamar essas duas funções aqui. Quer dizer, ele vai tentar chamar essa função aqui de baixo, né? Mas não existe ela mais, a remove person one, tá bom? Então ele vai falar aqui pra gente, ó, se você clicar aqui, ele vai falar pra gente, ó, ViewController remove person one, tá vendo, ó? E ele não vai encontrar essa função, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse caso é deixar só a função que a gente vai realmente usar, que é essa remove person. Então a gente pode apagar aqui a gente não vai usar. E aqui no nosso botão de mais, a gente pode tirar esse remove person one, só clicando no xizinho aqui, certo? Agora vai dar certo, só deixando o add person que a gente tinha colocado aqui, que é esse aqui. Desculpa. Desse jeito agora vai dar certo, tá bom? Então se a gente clicar no botão de rodar o aplicativo, no Command R, ou clicando aqui, vai abrir o nosso aplicativo de novo, e dessa vez não vai crashar em nada, tá bom? Então se eu clicar no botão de mais, ele deveria fazer o que a gente quer, mas eu estou mostrando um outro erro pra gente trabalhar um pouco mais na solução de problemas, tá bom? Você está vendo que ele está aparecendo counter aqui, né? Não está aparecendo 1, mais 2, mais 3, se eu continuar clicando também, nada troca, tá? A não ser o max. Mas vamos lá, isso está acontecendo por o seguinte motivo. Vamos ver o que a nossa addPerson está fazendo. Ela faz a comparação, se o contador for igual a 10, então ele vai entrar nessa chavezinha aqui, né? Vai executar essa linha e vai colocar o texto como max da nossa label. Se não, vai somar counter mais 1
e depois vai trocar o nosso label para counter. Só que tá vendo aqui que ele está trocando direto o texto para counter. Não é isso que a gente quer pegar o valor de counter e botar aqui no nosso texto da nossa label, né? Para fazer isso, vocês têm que seguir aquela expressão para colocar um valor que não é um texto, transformar um valor numérico para um texto, tá bom? Então, para fazer essa expressão, vocês colocam aspas duplas, né? Então, vamos lá, aspas duplas, coloca barra invertida, abre parênteses, fecha parênteses. E dentro do parênteses, vocês escrevem o nome da variável de vocês. E é legal que já vai até mostrar pra gente, já vai sugerir pra gente. Então a gente já vai saber que vai dar certo dessa vez, tá bom? Então vamos lá, se a gente rodar o projeto agora, quando a gente tentar o add person, vai dar certo. Beleza, agora funciona. Se a gente apertar o botão de menos, não, porque a gente está acontecendo a mesma coisa aqui, tá bom? Então a gente pode simplesmente copiar, a gente seleciona aqui, Command C, onde está aqui a gente seleciona, Command V, e agora vai dar certo. A gente pode rodar o nosso projeto que agora vai dar certo. Beleza, agora deu certo. Outro problema que vocês podem estar tendo também é o seguinte, esse elemento visual da nossa label está muito curtinho. Isso pode acontecer também. Se ele estiver muito curtinho, vocês deixarem ele centralizado aqui, mas ele está bem pequenininho, o espaço dele, o que pode acontecer é quando vocês rodarem o projeto e passar de mais de 10 pessoas, acho que não vai acontecer. Não, vai acontecer sim, por causa que o nosso máximo é 10 pessoas. Então, se a gente rodar o projeto e passar de 10 pessoas, ou chegar no max, por exemplo, ele ficar esses 3 pontinhos aqui, tá bom? Isso acontece porque, que nem eu já até dei o spoiler já, né? Mas o espaço, o elemento visual está muito curto também, entende? A gente teria que aumentar um pouco esse espaço para o texto do nosso label poder trabalhar, ele poder estar um pouquinho maior, tá bom? Então, se eu deixasse daquele jeito lá e trocasse diretamente o texto aqui, vocês já iam ver que... Opa, não é lines, é aqui no texto. Se eu trocar o texto para algo maior, como 10, por exemplo, ele já fica cropado aqui, que chama. Ele já fica os 3 pontinhos, porque não cabe mais o texto aqui, sabe? Então, a gente tem que aumentar aqui para poder caber. Tá vendo que ele já vai se achando aqui ele já cabe, tá bom? E é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Eu queria dar uma ajuda para vocês, caso vocês tenham tido alguns problemas na primeira aula, algumas coisas que vocês enfrentaram, algumas dificuldades. E isso também vai ajudar para vocês conseguirem desenvolver o aplicativo de calculadora e se você tiver algum problema por lá, vocês podem recorrer para esse vídeo aqui para tentar solucionar algum problema que vocês tiverem, tá bom? Bons estudos e até a próxima.